todas as coisas sem murmuração nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. A nossa posição, Luciano, como cristão, às vezes a gente se perde em passar para as pessoas compromissos, passar para as pessoas que nós somos íntegros, que nós somos retos, que nós fazemos a vontade de Deus e não murmuramos. É difícil, pastor Ivan? É sim, é difícil. É muito difícil você não murmurar. Às vezes, por uma falhazinha, sabe, um detalhe dentro de casa, você sai murmurando com seu pai, você sai murmurando com a sua esposa, você sai murmurando com seu irmão, com a sua mãe. Mas a palavra do Senhor, esse dicionário de situações de nossas vidas, esse dicionário nos ensina isso tudo, Rafael. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que para tudo na sua vida, você vai encontrar a resposta aqui dentro. Eu quero que você me diga uma situação que você vai passar, ou tem que passar, ou já passou, que não esteja aqui dentro. O dia que você encontrar isso, eu desisto de ser cristão e rasgo minha Bíblia. Porque Deus te dá, a gente vai voltar no que o Luciano falou, Deus te dá alicerce e argumento para que você seja irrepreensível. Aleluia. Se você segue o que está dentro da Bíblia, ninguém vai te corrigir. Mas se você dá jeitinho, vai ter sempre alguém te olhando. Vai ter sempre alguém te vigiando. Deus vai falar seu coração, mas você não vai entender. Sabe por causa de quê? Porque você não está nos caminhos do Senhor, você não tem que se consagrar com o Senhor. Só sente Jesus no coração, falando contigo, aquele que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com Deus, que tem intimidade com Deus. Aí você vê Deus falar contigo. Eu acho que já contei aqui, eu agora estou liberado, o médico me liberou. Por isso tive aquele culto de ação de graça ali em casa. Eu acho que já contei aqui, eu acho, como eu recebi o Espírito Santo na madrugada, 2, 3 dias depois que o Espírito da morte me visitou. 2, 3 dias depois. Eu encostei na beira da cama, ia me levantando para ir ao banheiro, tomava muito remédio. Na hora que eu me levantei, que eu direcionei o banheiro, a porta do banheiro, o Espírito Santo falava assim para mim: ninguém toca no meu ungido. Você é meu filho. Nenhum espírito de morte vai te incomodar. E olha, 2 dias antes, eu tinha aqui o pastor Fernando que estava lá presente. Naquela noite de madrugada, né, pastor? Tinha uns 8 pastores que foram comemorar o aniversário de minha esposa. E um deles falou: o espírito da morte esteve aqui por 2 noites, com o caixão te esperando. É verdade. 17 e 18 de abril. Para os 2 piores dias. Abril, maio. Sim. 2 dias piores da minha vida. Eu não abria os olhos, eu não levantava, eu não tinha fome. Eu já estava tipo moribundo mesmo. Mas em todo instante que ele orava, que vocês, eu acredito que oravam, que a minha esposa orava, Deus inclinava o ouvido. Você sabe por quê, Rafael? Aleluia. Porque eles consagravam a vida deles
a Deus para me curar. Aí eu te pergunto, meu amigo, você está numa vida errada. Como é que você quer que eu fique orando para você toda noite? Você não está me ajudando a te ajudar. Se você quer sair do pecado, pastor Fernando, eu te ajudo. Mas se você quiser ficar no pecado, você se ajuda. Né? A gente tem um limite para tudo na vida. Aqui, nós temos limites. Eu não posso ficar direcionado só para você, só posso ajudar ele. Ele está mais focado em querer se livrar. Opa, não cai, irmão, vou te dar a mão. Vou te ajudar. E eu sei que ele está passando na prova, sei que você está passando na prova. Mas ele está mais focado em querer se salvar. Então a vida da gente é pautada em palavra. A vida da gente é pautada em oração, em consagração a Deus. Você precisa de oração, eu preciso de oração. Pastor Fernando precisa de oração. O que a gente não pode é cometer falhas. O que a gente não pode é cometer erros. Porque erro, o salário do pecado é o quê? É a morte. Deus não se alegra no pecado. Deus abomina o pecado. Mas ama o pecador. Sabe? Em todos os instantes Deus vai estar contigo. Mas vai haver um momento, Luciano. Vai haver um momento que não tem como. Não foi assim com Noé? Noé chamava aquele povo para entrar na arca. Vem para a arca, vem para a arca, vem para a arca, vai inundar. Maluco. Está maluco, Noé? Tem sinal de chuva, o tempo como é que está bonito, lindo. O que aconteceu? Aí depois todo mundo queria entrar. Não, vai estar fechada. Fechada e selada. Selada pelo Senhor. Noé não abriria se ele quisesse aquela arca. Porque o Senhor passou o betume nela toda. Não estava fechada. Ali dentro estava a família de Noé. Com os defeitos. Mas eles deram ouvido ao Senhor. Houve uma murmuração, lembra? Tem um filho, um dos filhos, acho que é o Sem. Ele murmura, ele comete erros. Mas Noé estava de joelho a todo instante. A esposa de Noé estava de joelho, os irmãos estavam de joelho. Pela vida do Sem. Não sei se era o Sem ou o Jafé, não lembro, como os dois que tinham pecado. Porque a esposa deles era mundana, de um dele. Então eles estavam em oração. Eles estavam querendo que o irmão e a nora se salvasse. Então Deus também dá ouvido, mas também dá ouvido da sua vida. Ali é uma coisa interessante, porque Deus dá ouvido a Noé, a esposa e a família, porque esse filho, ele só estava em rebeldia por causa da esposa, da futura esposa. Até então ele era uma bênção de filho. Mas ele comete um erro de se apaixonar por uma pessoa que tinha uma vida complicada, de pais complicados, de mãe complicada. Mas ainda assim Deus o salvou. O interessante é que um assunto puxa o outro. A gente vai a Joel ou Oséias, né? Um dos dois, ele tem um casamento porque Deus direcionou ele para casar com a prostituta. E casou com a prostituta. Oséias, né? Entendeu? São coisas de Deus. Deus você não explica. Deus só vai entender quando Deus tocar no seu coração e mandar você fazer uma coisa que você estava querendo fazer ou não, aí você vai ver o que Deus, como é Deus na vida da gente, quando Ele nos direciona para certas situações. Olha, gente, é algo assim, sabe? Eu não quis fazer, mas o Senhor mandou fazer.
Eu estava esperando isso, o Senhor me deu. Não é consequência da vida, não. É Deus falando ao seu coração. Antigamente eu duvidava da minha irmã, que é uma pastora. Deus só fala com ela. Ei, irmã, Deus só fala contigo. Não, Ele falou comigo. Ele falou comigo. Ninguém toca na sua vida. Eu sou dono da vida e sou dono da morte. Eu fiquei de olho arregalado aquela madrugada. Não é que Ele fala mesmo? Fiquei uns 3 dias estatalado, até falar para minha esposa: olha, aconteceu isso. Mas isso já tinha tido uma experiência paralela quando eu aceitei Jesus. Isso há 40 e muitos anos atrás. Estava em casa, cheguei em casa da farra de futebol, cheguei em casa, um calor tremendo, minha esposa não estava, nem minha filha. Aí fiquei triste, porque não estavam ali para me servir, eu do mundo. Aí caí numa tristeza, porque estava só. Aí veio o sentimento de ter Jesus na minha vida ou não. E de repente eu falei assim: se tu existe mesmo, Jesus, se tu existe mesmo, você passa um vento forte aqui. E eu na sala quente, tudo fechado, de repente aquele vento. Eita glória! Aleluia! Coincidência. Entrou por algum lugar. Aí levantei, procurei na casa uma abertura, não tinha nenhuma abertura. Aí eu falei: olha, dessa vez não valeu não, vamos tentar de novo. Aí eu ajoelhei ali. Se tu existe mesmo, passa um vento aqui. Tu existe mesmo. Naquele dia eu aceitei Jesus. Complicado, você não pode duvidar de Jesus. Ele não pode, você não tem como duvidar de Jesus. Ele é bom demais. Ele faz as nossas vontades como filho. A gente não está aqui só pensando em ser salvo. A gente está aqui pregando a palavra porque é gostosa, falando de Jesus porque é gostoso, salvando vida porque é gostoso, falando da importância do amor de Jesus porque é gostoso. Jesus em nossas vidas nos dá mansidão, sabedoria, entendimento, conhecimento, fortalecimento espiritual. Aleluia, Jesus. Deus faz isso tudo e não te cobra nada. Nada. Apenas quer que lembre dele. Encontre um minutinho para falar com Deus. O dia tem 24 horas. Tem gente que não ora 1 segundo. 24 horas. Você não tem 1 minuto para Jesus. Ele não pede nada a você. Isso tem que ser com reconhecimento nosso. Reconhecimento próprio. Deus é fiel com você. E você? É fiel com Deus? É muito interessante, né? A gente ver no carro: Deus é fiel. Aí dá vontade de responder: e você é fiel com Deus? Aleluia. Deus trabalha de uma forma tão diferente nas nossas vidas que não tem explicação. Não tem. Se você observar, a gente está falando em murmuração. Olha como o ser humano murmura. De tudo ele reclama. Cristão mesmo. De tudo ele reclama. Nada está bom para ele. Nada está bom para a vida dele. Nada está bom para a família dele. Nada está bom para a casa dele. A gente pergunta para ele: você tem seguido a Jesus? Você tem feito a vontade de Jesus? Por que murmuras? Lembra dessa passagem? Você não fala.
um de seus discípulos, por que murmuras? A gente passa, por um certo período de vida evangélica, a gente passa a entender as pessoas erradas. Olha só, a gente passa a entender as pessoas erradas. A gente fica tão carejado, Deus nos dá uma mansidão que você passa a entender os erros da pessoa. Glória a Deus. E tenta ajudá-la sem que ela saiba que está sendo ajudada. Para que ela não se afaste de você. Porque muitas das vezes você não quer ser ajudado. Você tem soberba, arrogância, vaidade. Não quer. Você encontra um monte de gente que é assim. Pior, mentiroso. Não adianta. Esse o capeta fica agarrado nele, suga o cangote dele. Você é mentiroso? Você é mentiroso? Você é mentiroso? Pode ter certeza. Você pode vir à igreja, mas o capeta está no seu cangote. Não adianta. Você pode dar glória a Deus, aleluia, Jeová, Deus é maravilhoso. Não adianta. O capeta está no seu cangote. E não sai não, hein? Vem para jejum, vem para oração, muita oração, sobe monte, desce monte. O capeta continua agarrado. Eu estou falando para vocês. Lá no projeto Passou um Jovem, Luciano deve ter conhecido, o Luciano deve ter conhecido o Alessandro, que morreu. Conheceu, lembra dele, né? O Alessandro, quando via minha Bíblia, falava assim: não bota a mão na Bíblia dele, não, que pega fogo. Lembra? Ele tinha medo da minha Bíblia. Não tem medo não, não vai te queimar não. Vai tirar o que está em você. Não bota a mão na Bíblia do pastor, está até com o Luciano na Bíblia. Não bota a mão nele não. Primeira noite que ele chegou lá, bota a mão aqui. E passou a noite toda expelindo o demônio, que tinha demônio a noite toda. O pastor que era amigo nosso, que Deus já guardou, o pastor Joaquim tirou muito também dele. No dia seguinte ainda tinha gente tirando demônio dele. Então, meu amigo, castro de demônio. Quando está sentindo o sabor do sangue gostoso, ele fica. Você pode enganar o irmão Ivan, o irmão Fernando, pode enganar, pode. Não tem problema não. Mas vou te falar, eu tenho Deus, você tem o capeta. Vocês lembram de Judas? Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Judas ganha dinheiro para se livrar de Jesus. Os sacerdotes que não gostavam de Jesus dão dinheiro para ter Jesus. Deu para entender? Não entendeu não? Olha, Judas pega dinheiro para se livrar de Jesus. Ele tinha Jesus. Jesus caminhava com ele, né? Então ele pega o dinheiro para se livrar de Jesus. Ele vende. E o sacerdote que não prestava compra Jesus. Os sacerdotes não gostavam de Jesus, mas eles compram Jesus. Ele dá a moeda para Judas. Só que eles entregam para o povo. Mas olha só, eles pagavam para ter Jesus porque eles sabiam o poder que Jesus tinha. O poder de Jesus e a forma que Jesus induzia as pessoas, mostrando a verdade distorcida pelos sacerdotes, levam eles a crer na força que Jesus tinha. Veja que Nicodemos pergunta: como posso eu nascer de novo? Seria eu voltar para o ventre da mãe? Aleluia. Aí ele vai explicar. Então tudo isso era explicado de forma errada, de forma diferente. Por quê? Os sacerdotes tinham controle dos hebreus, dos cristãos, e deles eles tiravam os dinheiros. O Caifás e o Ananias, eles pegavam todo o dinheiro. Olha só, você vai ser presidente, pastor Fernando, por um período. Depois vai ser eu. Você engorda a sua conta, depois eu engordo a minha conta. Era